Na virada do século XIX para o século XX, o mundo ocidental conheceu uma nova forma de produção cultural. O método de produção em larga escala, difundido por Henry Ford, começou a se estender. Os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento de novas formas de expressões artísticas e o estabelecimento de novas relações entre o público e a arte. Na produção cultural, existe multiplicidade de bens culturais que passam a ser produzidos e consumidos pelas diversas classes sociais. É certo que essa possibilidade de alcançar muitas pessoas é boa. Porém, alguns filósofos perceberam que havia algo não tão positivo nessa nova realidade. Os filósofos alemães Max Horkheim, 1895 a 1973, e Theodor Adorno, 1903 a 1969, observando esse novo momento de fazer artístico, cunharam o termo indústria cultural. Indústria cultural é o termo usado para designar esse modo de fazer cultura, a partir da lógica da produção industrial. Significa que se passou a produzir arte com finalidade de lucro. Para se obter lucro com o cinema, por exemplo, é preciso fazer um filme que agrade o maior número de pessoas. Dessa forma, criam-se alguns padrões, como o vilão e o mocinho, as histórias de amor, os finais felizes. No fundo, toda a produção artística fica padronizada e não há espaço para o novo. Fonte, Mundo, Educação. Uma obra de arte, quando concluída, obtém todo o retoque que contém essência e originalidade. Quando multiplicada, é democratizada e a obra se torna mercadoria. Qual o verdadeiro intuito da indústria cultural? Visa o lucro ou expandir uma obra cultural? Isto é o que vamos saber deste universo de ideias. No presente, onde está a indústria cultural? Bom, a indústria cultural ela está em absolutamente tudo que é produzido de bem cultural da sociedade que a gente vive. Pode estar inclusive nesse trabalho que você está realizando agora, de uma entrevista com o professor, e você pode editar essa entrevista, transformá-la num produto e a partir daí desenvolvê-la como um projeto, como um produto, enfim. E aí ela virar assim um produto cultural. Pode estar, por exemplo, numa obra de arte de cultura popular, pode estar numa manifestação popular. Eu creio que ela esteja absolutamente em tudo, desde que você foque como sendo um objeto cultural. Qual é a preocupação, na verdade, da indústria cultural? Democratizar a cultura ou lucro? Bom, como a gente está falando de indústria, eu compreendo, em verdade, que ela não vai não só democratizar, né? A indústria ela pensa nos seus produtos, nos seus serviços como de fato um negócio. Democratizá-los seria uma consequência de quem tem consciência de como utilizar melhor, da melhor forma, esses produtos da indústria cultural. Mas em seu objetivo, seu bojo, não é democratizar não. E para obter esses lucros, o que é que ela faz? Quais as percepções ela cria no indivíduo? Bom, ela vai criar um padrão, né? A indústria cultural ela busca padronizar, porque quando ela padroniza, ela vai atingir um grupo maior, uma massa. Então, a gente estava conversando formalmente antes da entrevista, você falou, por exemplo, do cinema, dos filmes hollywoodianos. Esse modelo de negócio ele é um modelo que realmente padroniza. Eu padronizo os perfis de humor, eu padronizo os perfis de romance, eu crio um padrão e aí eu começo a oferecer para o mercado com um volume muito grande e as pessoas começam a utilizar aqueles produtos e começam a criar o que a gente chama de estereótipos. E aí a gente, consequentemente, vai tendo modelos para absolutamente tudo. Modelos de beleza, modelos de comportamento, modelos de gosto, de tudo. Quais perigos das obras de cultura virarem mercadoria? O negócio? Bom, na verdade eu não diria que seria um perigo. Eu diria que as sociedades elas precisam zelar pelo seu patrimônio cultural. E quando permite, por exemplo, que a indústria ela tome, por exemplo, aquilo que é um patrimônio cultural e transforma aquilo num produto para essa indústria, né, que vai ficar sempre aquecida, aí você tem o perigo. Então, quando a gente respeita a nossa cultura, a gente não permite, por exemplo, que a indústria ela padronize as situações. E aí eu me lembro, por exemplo, eu nesse momento estou atuando muito próximo da cadeia produtiva do turismo, e aí me lembro, por exemplo, do perigo, como você coloca, que é padronizar, por exemplo, um bem cultural que é o artesanato alagoano.
né? Então, é importante a gente ter uma padronização para o artesanato. Até que ponto é importante ter uma padronização para o artesanato? Por exemplo, o filé alagoano, ele é único, é um tipo de trabalho manual que é exclusivo do estado de Alagoas, que existem alguns estudos de design, de empreendedorismo, que têm feito trabalhos muito legais para qualificar o trabalho do filé. Coleções de empresas da moda têm utilizado esse tipo de trabalho mais qualificado, mas que ele não perdeu a origem, a natureza, a essência, o ponto, as cores do produto filé. Então isso é uma intervenção da indústria que é positiva, quando você interfere para qualificar, para melhorar, para deixar aquele produto acessível em até uma escala. Ruim quando acontece, quando você padroniza e pasteuriza tudo. Quando o produto cultural ele perde a característica de ser um bem cultural. Então, no momento, como a gente está usando o filé como uma referência, no momento que o filé deixar de ser o filé e começar a receber intervenção, por exemplo, de máquina, né, começar a receber intervenções de volume, de escala, isso vai ser muito prejudicial, porque ele deixa de ser um bem cultural, um bem do grupo social, do quintal, por exemplo, e aí vira um produto de escala, de massa, que vai perder a sua essência. Porque hoje o filé, como um produto cultural, ele consegue entrar em coleções de grifes da moda, por exemplo, porque ele é típico, porque ele é característico, ele tem condições artesanais e como ele é artesanal, ele é exclusivo. Só existe uma peça de filé única sempre, né? Então, não existe nada que padronize, que é o que transforma as coisas em produtos da indústria, né, de consumo. Essa multiplicação da obra visando o lucro, a rebaixa, já que a original só se tem uma? É o que eu estava falando anteriormente. Não é que rebaixe, não é que você... É como se a sociedade ela deixasse de valorizar, deixasse de respeitar o trabalho do fazedor de cultura, do artista, do produtor, do músico, do artesão, enfim. Eu acho que a gente precisa ter essa percepção de que patrimônio cultural ele é uma representação, uma manifestação de uma sociedade, de um povo, de um grupo, e aquela manifestação ela tem características muito específicas que precisam e devem ser respeitadas, né? Por mais que a indústria venha, entenda aquilo como um objeto, um produto em específico, ela nunca vai ser aquilo que você colocou que ele é único, que ele é exclusivo. Ela vai ser sempre uma reprodução, um estereótipo, um modelo, padrão, né, que pode ser copiado em escala, que é a diferença do que eu consigo compreender que você está me falando, de uma indústria de preservação do bem cultural, né, do patrimônio cultural. Podemos dizer que a indústria hollywoodiana rege uma boa parte da cultura consumida no mundo? Sim, que ela rege, sim, pelo próprio modelo de negócio do cinema americano, né, que é em escala, que é em massa, que é buscando padrões, tentando universalizar conceitos, e aí ele acaba, sim, tendo uma aderência na sociedade muito maior. Agora, no contexto nacional, qual a importância de se ter músicas que elevem o senso crítico em um Brasil que se passa por graves problemas? Na verdade, não é nem só a música. Eu tenho certeza, que nós estamos vivendo um momento extremamente dicotômico. Enquanto a gente estamos na sociedade da informação, a gente tem muita preguiça de ser uma sociedade que também reflete sobre essa informação. Então, a gente acaba tendo uma produção cultural que reflete na música, no teatro, nas artes, nas danças, enfim. A produção cultural, do modo geral, ela acaba ficando, a grosso modo, acéfala, né? A gente tem uma indústria da música que ela se preocupa com a moda. Então, eu tenho um cantor que ele se veste exatamente igual ao que fez muito sucesso no ano passado, mas é outra pessoa, né? Eu tenho uma música que ela, metricamente, ela é muito parecida com o que foi sucesso passado, mas é de outra pessoa, né? Então, a gente acaba caindo naquilo que eu falei anteriormente. Você tem um padrão, você cria um padrão, você cria um modelo, você cria um estereótipo e acaba vindo nesse ciclo. Ao tempo que você tem muita informação, ao tempo que você tem acesso a absolutamente tudo, as pessoas, em grosso modo, acabam não refletindo sobre isso,
não produzindo a respeito disso. Professora Adriana, tem como fugir da indústria cultural? Sempre é possível, né? Sempre é possível. Rapaz, se eu soubesse como, acho que eu venderia essa fórmula. Mas eu consumo. Mídias alternativas? Sim. Não é só mídias alternativas. O que eu costumo consumir são produções que me fazem também pensar. E eu acho que esse poderia ser o ponto de partida para que a gente tivesse aquilo que todo mundo fala, que é o consumo consciente. Eu consumi produtos culturais que me fazem refletir. Então, por exemplo, a música popular brasileira, ela é, dentro do seu bojo, muito cultural. Porque, por exemplo, estava escutando um colega pernambucano falando sobre o tecnobrega. Você pode me dizer que não existe cultura, que não existe conhecimento numa melodia que fala, por exemplo, de traição, uma música que fala sobre traição? Existe. Mas qual é a reflexão que isso traz, por exemplo, para mim, para o meu grupo social, e como eu posso utilizar essas reflexões dentro da perspectiva de mudança social? Então, se esse tipo de situação me fizer refletir, me fizer fazer a diferença, pode ser tecnobrega, pode ser pop, pode ser rock, pode ser forró, pode ser axé, pode ser cinema, pode ser arte, pode ser qualquer coisa, desde que me faça refletir. De repente, essa pode ser um passo para sair dessa roda viva. Se a gente reflete sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que a gente consome, a gente fica de repente mais seletivo, mais crítico, e aí a gente consome melhor. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite da igreja. Ok, a gente se vê. No presente, onde está a indústria cultural? Eu resumiria que a indústria cultural no presente ela está na abertura das Olimpíadas. Né? Você tem Wesley Safadão, Anitta, junto com cantores da Tropicália, né, que vão fazer a abertura das Olimpíadas. Eu creio que isso é a representação, o resumo da indústria cultural no presente, porque o que parece ser, né, algo eclético, né, que você junta, mistura ali o funk com o forró e tal, você tem, na verdade, estrelas de uma indústria, né, que vendem muito, que vendem para muito e que vão supostamente representar a diversidade cultural brasileira, quando na verdade eles representam um segmento comercial muito bem definido da indústria cultural nacional. Mas assim, qual é a preocupação, na verdade, dessa indústria cultural? É democratizar a cultura ou visa o lucro? A preocupação da indústria cultural, eu entendo que é lucro, como qualquer indústria, né? A função da indústria é lucro, produzir em larga escala, reduzir o custo de produção, né? Para retirar disso o maior lucro possível. Não concebo a ideia de indústria que não seja, né, por essa vertente, por essa perspectiva. Acho, porém, que há uma contradição dentro do sistema, né, que a gente percebe nas redes sociais, que hoje, né, elas possibilitam o acesso em massa a certos produtos culturais e que não necessariamente são produtos gerados pela indústria cultural organizada, como a gente conhece. Então, eu creio que as redes sociais vêm hoje furando esse cerco e possibilitando essa democratização. Tanto é que algumas estrelas, como o caso da Adele, por exemplo, surgiu primeiro nas redes sociais, né? Depois tornou um fenômeno mundial. E como ela, existem hoje uma série de outros artistas e outras pessoas do campo cultural que vêm produzindo seus vídeos e produzindo seus textos e colocando nas redes sociais e conseguindo uma grande adesão do público também, né? E para obter esse lucro, qual a percepção que a indústria cultural cria no indivíduo? Bom, a primeira questão é a sedução, né? Então, o produto tem que ser sedutor. Qualquer produto que esteja vendo que tem sedutor, ele tem que dialogar, né, com um amplo setor da sociedade, tem que agradar esse amplo setor. E aí, esse produto, para que ele possa ser massificado e agradar um amplo setor da sociedade, ele precisa ser um produto de fácil assimilação, um produto de fácil compreensão, né, e principalmente um produto descartável, porque essa que é a ideia também da indústria, né? Você produz um produto descartável para que você possa gerar demanda por novos produtos cada vez maior.
essa que eu entendo que seria a ideia da indústria de massa. Quais os perigos das obras e da cultura virarem mercadoria ou negócio? Olha, eu vejo como um perigo na ideia da fruição estética, porque há uma distinção que se deve fazer entre o que é a produção cultural para a fruição estética, de quem faz e de quem, né, recebe o resultado desse produto, e a ideia de sucesso, né? A ideia de ser famoso. Então, cria-se a ideia de que para você ser bem sucedido culturalmente, você precisa produzir algo que todos consumam, que renda milhões, né, e que dê um grande retorno para quem produziu. Esse é que é o grande malefício, porque eu entendo que a cultura, como fruição estética, né, que é prazerosa, que é parte importante da vida das pessoas, ela não tem que necessariamente ser um produto de massas, nem um produto que dê grande retorno financeiro. Ela precisa dar o prazer, né, na fruição desse produto. E é isso que eu acho que a indústria cultural de massas ela subverte. Essa multiplicação da obra visando lucro, a rebaixa, já que é original, se você tem um. É baixa porque a ideia é que, de fato, o produto para ser massificado ele precisa atender uma média, né, das pessoas. E para atender essa média ele precisa ser um produto igualmente mediano. Então eu vejo com dificuldades a ideia de você ter um produto de alto valor estético, né, e que possa ser estendido a uma quantidade muito grande de pessoas. Porque as pessoas, pela própria individuação, as pessoas tendem a ter gostos diferentes, estéticos. É muito difícil você agradar uma quantidade muito grande de pessoas, né, quando o produto ele é bem marcado, bem definido. Isso não significa dizer que ainda na indústria cultural de massas não haja produtos de boa qualidade. Acho que ainda é possível produzir alguma coisa, até porque isso também dialoga com a nossa realidade hoje, né? Com a velocidade das redes sociais, com a nossa forma de organização social. É improvável que você tenha de novo, sei lá, um bar, um Chopin, uma coisa parecida, porque dificilmente as pessoas podem parar para se dedicar tanto tempo, né, à criação artística, à produção cultural, como acontecia, né, na Idade Média e antes disso. Então, eu acho que nós temos o que é possível dentro dessa nova organização, dessa nova dimensão social. Moraes, podemos dizer que a indústria hollywoodiana ela rege uma boa parte da cultura consumida no mundo? Eu tenho muito cuidado com essa ideia de mundo, né? Porque, primeiro, se nós temos que considerar o mundo ocidental, o mundo oriental, né, os mundos dentro do planeta. Então, a primeira ideia é um mundo capitalista ocidental. Então, ela tem uma grande influência nessa realidade. Eu não posso dizer que ela tem essa mesma influência no mundo ocidental, no mundo oriental, no mundo do Oriente Médio, na Ásia, na África, né, em outros ambientes. Segundo lugar, até que ponto ela de fato tem penetração, porque nós temos uma realidade, no caso do cinema, que seria o produto, acho, de maior consumo da indústria cultural norte-americana, do fechamento de muitas salas de cinemas pelo interior. Então, as pessoas não têm hoje acesso às salas de cinema, há uma restrição a esse acesso às grandes cidades, às capitais principalmente, né? Então você tem um mundo ainda mais restrito. E a televisão vem perdendo espaço, né, como mídia, para hoje as novidades como o YouTube, a Netflix, onde as pessoas podem encontrar uma gama de produtos culturais que não são necessariamente de produção norte-americanas e que estão aprendendo, acho que, a ter esse outro olhar e a consumir esse outro tipo de produto. Então, é uma influência que já foi, acho que, muito maior do que o que ela é hoje. Moraes, qual a importância de se ter músicas que elevem o senso crítico em um Brasil que se passa por graves problemas? A arte ela é uma grande mobilizadora, né? E no momento que o país passa por graves problemas, você não ter artistas engajados, capazes de produzir obras que fomentem a consciência crítica, o debate na sociedade, isso é um problema.
Se bem que, né, nós temos também que entender que há coisas por aí acontecendo, né? Você pega um Emicida, né, tem grandes reflexões, é um cara que está excitando a indústria cultural, né? Alguns outros artistas que têm produzido, Sclenini, né? Então, é saber, eu acho que destacar o que nós temos de bom. Nem tudo está perdido, eu acho que não há esse vazio absoluto, mas talvez como ainda a TV ainda possui uma grande relevância e influência e ela dita, né, quem está na moda, quem não está na moda, o que é bom, o que não é bom dentro da indústria cultural de massas, talvez a gente sinta falta disso. Mas eu acho que é bom a gente olhar para os lados e ver que a gente boa produzindo coisas boas, eu tenho fé nisso também. Tem como fugir da indústria cultural? Tem. O Boaventura Souza Santos, né, o sociólogo português, ele fala que nós precisamos pensar globalmente e agir localmente, né, e construir sobre as ruínas culturais. Então, ele aponta nesse sentido, dizendo para nós a necessidade de nós valorizarmos os nossos traços, nossos valores culturais locais, né? E acho que isso é possível quando você tem hoje o vídeo streaming, né? A possibilidade de você não ver TV e selecionar os filmes que você quer ver no YouTube ou no Facebook ou na Netflix. É uma forma de você fugir. E acho que ainda a possibilidade de envolvimento, né, com as nossas tradições. Então, quando você tem em Alagoas, por exemplo, né, trazendo para o nosso estado, o ressurgimento do maracatu como foguete alagoano, que nós só conhecemos como foguete pernambucano, é um exemplo de resistência cultural de massas, né? E está prosperando. Você começou com um grupo, hoje tem 5, 6 grupos já em Maceió, né? Você vê um cara, um Rogério Dias, que é produtor lá do Quintal Cultural, na periferia de Maceió, e resistindo, lutando, e levando arte para a periferia, e fazendo embolada, e escrevendo cordel, né? E é uma forma de resistência. E isso, de certa maneira, apesar de não ser massificado, né, a vaquejada, né? Então, tantas outras coisas da nossa tradição que continuam firmes e de pé, é uma forma de fugir e de resistir a essa massificação da indústria, né? Essa imposição que nos é feita. Então, eu acho que é possível resistir e acho até que nós estamos, na medida do possível, resistindo. Que bom, né? Que bom, que ótimo. Moraes, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Um abraço para o blog, para todo mundo que está vendo aí. Aqui comigo, César Bolanho, ele que é jornalista, formado pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e professor da Universidade Federal de Sergipe, UFS. Também é autor do livro Indústria Cultural, Formação e Capitalismo, e foi o ex-presidente da ALAIC, Associação Latino-Americana de Pesquisa em Comunicação. Muito obrigado, César, por ter aceito o convite, Teneno. E, Bolanhos, como o senhor define a indústria cultural? A indústria cultural é a produção industrial de cultura. A definição clássica vem dos frankfurtianos, Adorno, Horkheimer, que vão fazer uma relação entre o público produtor de cultura e consumidor de cultura. Então, a indústria cultural é a produção capitalista de cultura, tá? Que é o que nós temos na nossa sociedade de hoje. Essa produção capitalista, ela perde, ela tira um pouco a essência da obra? Eu não tenho essa preocupação com relação à essência da obra, não. Isso é uma discussão basicamente frankfurtiana. Para mim, a grande questão que está por trás, do ponto de vista da economia política, que é o meu foco, é como o trabalho cultural ele passa a ser subordinado à produção de valor, tá? Não apenas, vamos dizer, da obra ou de formas de fruição, ou não apenas como utilidade para o público, mas como valor para o capital que emprega aquele trabalho. Essa é a grande questão de fundo do problema. Bolanho, qual tipo de arte a indústria cultural desenvolve?
A clássica, a erudita, a popular ou a comercial? A indústria cultural não desenvolve arte. A indústria cultural ela produz uma espécie de cultura conhecida como cultura de massa. Tá? Essa é a definição convencional. O fato de saber se isso é ou não é arte já é uma segunda questão. Eu também não entro nessa problemática. A minha questão essencial é a questão social, da função social do produtor cultural numa condição em que ele é empregado de uma empresa que produz cultura industrializada, cultura pasteurizada, homogênea. Qual a contribuição ou interferência a indústria cultural realiza na formação social? Eu acho que a indústria cultural, uma explicação bem simples, clássica, é a do Habermas. Né? Você tem, o Habermas, quando ele fala da esfera pública burguesa, ele diz, olha, a esfera pública burguesa crítica, mais restrita, do século XIX. No momento em que as massas começam a ser incluídas no processo político, e inclusive no processo de consumo, na virada do século XIX para o século XX, a indústria cultural surge como uma estrutura de manipulação das consciências e de controle social. Então a grande função dela é essencialmente essa, né? O controle social, e que significa a transmissão da publicidade e da propaganda. Tá? Essa é a grande função social dela. Para realizar essa função, ela precisa atender também a certas necessidades do próprio público. Tá? Então, ela faz aquilo que o Habermas chama, em outra citação, de colonização do mundo da vida. Tá? Ela passa a substituir aquela produção que poderia ser autônoma do mundo da vida, né, por uma forma de produção simbólica de tipo mercadoria. Nas produções da indústria cultural, qual o trabalho concreto que está sendo reduzido e sendo transformado em um trabalho abstrato? O trabalho concreto é o trabalho do artista, é o trabalho do produtor cultural, o trabalho intelectual, basicamente, que se submete, nesse caso, como você diz, redução ao trabalho abstrato, é um tema técnico um pouco mais complexo, eu não vou entrar. Mas o fato é que esse trabalho ele passa a ser subordinado à lógica do capital. Então, o trabalhador cultural, para ele se dirigir ao seu público, ele tem que passar pela mediação técnica e pela mediação de um aparato técnico-econômico, que é o que o capital investido no campo da cultura detém. Bolonha, a quem realmente ela é útil, a cultura de massa? Nos explique os produtos que têm preço, mas não têm valor. Eu não saberia como explicar isso. Ela é útil, eu já disse, ela é útil ao capital, essencialmente, porque ela é um instrumento de viabilizar a publicidade e a propaganda. É útil ao Estado também, né? Ao governo, como forma de controle. Mas ela deve atender também às necessidades do próprio público. Então ela vai transmitir um determinado tipo de programação que tem alguma aderência em relação ao público. Só que, fazendo isso, de alguma maneira, ela retira essa posição frankfurtiana, ela transforma aquele público de produtor de cultura em consumidor de cultura. Então, cria uma situação social de sujeitos relativamente apáticos. Essa foi a grande indústria cultural, bom, aquela que nós temos até hoje, né? A mais importante, a produção cultural que existe. No caso, vamos dizer, dos novos meios, da internet, etc., aí teria que fazer mais algumas ponderações, porque nesse caso o consumidor
ele tem uma interação com o meio. Tá? Eu acho que isso não elimina o caráter essencial da indústria cultural, mas cria um problema para o pesquisador. A maior parte dos brasileiros consome em seus televisores imagens e propagandas. A população pode pagar pelo serviço e produtos anunciados na televisão? Qual a função da publicidade? Publicidade é publicidade comercial, e propaganda é propaganda política, vamos dizer, em termos bem simples. A publicidade ela é dirigida ao público massivo. A capacidade do público consumir aqueles produtos é um problema para o anunciante. Por quê? Porque ele compra a audiência, ele compra um determinado volume de audiência massiva ou relativamente indistinta, tá? Classificada por grandes linhas. E o que ele quer não é isso, o que ele quer é um público particular, um público-alvo. Então, esse é um problema que chave para pensar o que é a publicidade na indústria cultural massiva que a gente conhece e o que são as novas formas da publicidade na internet, por exemplo, tá? Que tem um foco mais dirigido. Esse foco é mais dirigido, no entanto, tem um problema aí tem uma discussão sobre a efetividade da publicidade em veículos mais segmentados, ou basicamente na internet, em que o indivíduo talvez não pare na publicidade, talvez ele vá cortando de um site para outro, de um local para outro, e não é atingido pela publicidade como era, ou como é ainda na televisão de massa, por exemplo. Então esse é um tema interessante de pesquisa. Tá? Agora, a pergunta que você faz, eu acho que tem a ver com o fato de que o público brasileiro ele é composto de uma massa de gente pobre que não tem a capacidade de consumo. Só uma parte do público que interessa ao setor publicidade, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, pobre, né, e tem uma massa da população excluída da possibilidade de consumo. Agora, se você vê bem, o custo por mil brasileiro é muito inferior ao custo por mil de uma publicidade num país desenvolvido. Então, de alguma forma, isso também já está precificado. Né? Então, acho que a resposta seria mais ou menos por aí. Tem como desviar da indústria cultural? Desviar não sei se o objetivo é desviar da indústria cultural. A indústria cultural é uma realidade que está aí presente e todo mundo está relacionado a ela, quer queira, quer não, e a internet não é uma alternativa. A internet ela está, vamos dizer, teria que entrar um pouco na discussão da internet, não é o caso, mas, vamos dizer, a forma de controle social, de publicidade, de propaganda, né, da indústria cultural, ela está também presente na internet de outra forma, né? De uma forma mais interativa, de uma forma que exige manipulação por parte do próprio usuário, mas essa manipulação justamente é aquilo que oferece informação para afinar os mecanismos da publicidade. Então, é um sistema de controle social do mesmo tipo. Então, eu acho que aqui a questão é discutir esse problema e ver como poderiam ser as alternativas dentro ou fora do sistema capitalista. Agora, contornar simplesmente, eu acho que não é possível. Bolanos, muito obrigado pelo esclarecimento. O DNN agradece e seu DNN torna o dono cada vez mais